nós sabemos exatamente quem fez todas essas coisas. Glórias a Deus por isso. Pois Ele foi quem abriu os nossos olhos. Amém? E assim possamos abençoar. Vamos orar, irmãos. Deus eterno, nós damos graças, pois o Senhor tem sido generoso para conosco. O Senhor tem sido bom para o teu povo, para com a tua igreja. Para com essa igreja, Senhor, parte do teu povo que se reúne nessa noite, o Senhor possa falar aos nossos corações, que não inclinar os seus ouvidos para ouvir a voz do teu povo, o Senhor seja bondoso, que o Senhor seja gracioso, que o Senhor possa, Senhor, confortar-nos com a tua resposta, com o teu querer, e não com o nosso querer. Nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos, Pai, que o Senhor possa nos abençoar, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nessa noite nós estaremos ouvindo e aprendendo a palavra do Senhor com o nosso querido irmão Ricardo, qual eu peço para que possa vir até aqui. E logo depois nós, como de costume, iremos orar juntos. Amém? Boa noite, irmãos. Graças a paz de Jesus. Nós vamos abrir a Bíblia em Atos, no capítulo 4. Atos, no capítulo 4, nós vamos estudar esse capítulo. Eu queria ler do versículo 8 até o versículo 14. Versículo 8 até o versículo 14. Atos 4, do 8 ao 14, diz assim: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra, rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Até aí, que Deus nos abençoe. Deixa a sua Bíblia aberta, porque a gente vai estudar esse capítulo e ver um pouco daquilo que Deus tem para nós. Vamos orar nesse instante. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede. Obrigado pela Tua palavra, que pode ser lida e estudada livremente ainda nesse país. Nós Te louvamos por isso. E Te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus, que o Senhor fale conosco e nos ensine a viver a vida que o Senhor quer, para a glória do Teu santo nome. Oramos no nome de Jesus. Amém. O pastor comentou comigo que está estudando aqui nas quartas-feiras sobre a vida no Espírito, né? E tem compartilhado um pouco sobre esse tema. E o livro de Atos dos Apóstolos é um livro que me chama muita atenção, porque eu acho que ele é muito mais Atos do Espírito Santo do que Atos dos Apóstolos, né? É mais uma ação clara do Espírito Santo se movendo e agindo no meio da igreja do que os próprios apóstolos, que eram muito mais instrumentos nas mãos de Deus do que aqueles que eram autores de tudo aquilo que estava acontecendo. E quando a gente estuda o livro de Atos, a gente fica assim, impressionado. O livro de Atos, ele começa, e os 3 primeiros capítulos de Atos são muito impactantes, porque ele vem com eventos triunfantes.
Porque no capítulo 1 é a ressurreição de Jesus. Então isso é ressurreição e ascensão de Jesus. Isso é grandioso. Aí vem o capítulo 2, é o Pentecostes, que é a descida do Espírito Santo sobre todos. Então a igreja inteira experimenta algo muito especial, que é a visitação do Espírito Santo. Aí vem o capítulo 3 de Atos, que é o triunfo da igreja, pregando conversões e curas acontecendo. E uma cura impactou profundamente a multidão naqueles dias, que foi de um homem que mendigava a porta da igreja, a porta do templo, e de repente esse homem foi curado, e todos sabiam que ele era alguém que era coxo de nascença, que não caminhava, e de repente esse milagre acontece, não é? Então a gente fica perguntando, mas por que não continuou com momentos de triunfo, de vitória? A igreja estava tão bem, coisas tão bonitas estavam acontecendo, né? E claro, e teríamos um respaldo bíblico, porque o próprio Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Então, por onde a igreja avançasse, ela iria alcançar e encontrar vitória. Esta é uma palavra de Jesus. Mas o que a gente aprende nas Escrituras é que um preço também precisa ser pago. Que um preço precisa ser pago por parte da igreja, não é? E Jesus já resistiu ao seu sofrimento, e agora parece-me que em Atos começa a chegar o momento da igreja também de Cristo ser sujeitada a provações e as lutas e as dificuldades. E aí eu queria abrir um parênteses e dizer claramente para nós, olha, a vida no Espírito, a vida movida pelo Espírito, ela não consegue se firmar em nós, a não ser que venha também por meio de sofrimentos, de lutas e provações e de batalhas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Não há como ser igreja e não há como viver piedosamente sem padecer perseguição. Não há como andar no Evangelho sem passar por lutas, por dificuldades. E o que eu acho interessante é ver que esse momento chega na igreja, acontece na vida da igreja, e aí a gente se depara com algo que ainda não tinha acontecido. Porque, só para que vocês entendam, e eu quero situar vocês no texto, para que a gente possa depois trazer algumas aplicações e a partir da vida desses homens para a nossa vida. Enquanto Pedro e João estavam pregando para as pessoas que estavam reunidas nos átrios do templo, naquele pátio do templo, Anás e Caifás, que eram sacerdotes naquela época, tramaram com o capitão da guarda do templo para que este executasse os planos maldosos que estavam no coração deles. A gente sabe que naquela época quem dominava politicamente era Roma, mas havia um certo respeito por parte de Roma ao povo judeu. E nos limites do templo, não era Roma quem ditava as normas. Quem ditava as normas era uma guarda especial do templo, que estava debaixo das ordens dos sacerdotes. Então, por isso que a gente ouve falar da guarda do templo, que é chamada nesse momento para fazer alguma coisa. E, de fato, é isso que está presente aí. E o que a gente percebe é que alguns sacerdotes e outros líderes judeus estavam incomodados, principalmente com uma mensagem que Pedro enfatizava nas suas pregações: a ressurreição de Cristo. Porque quem conhece um pouco da história daquela época sabe que no meio do Sinédrio, que era aquele grupo político e religioso entre os judeus que cuidavam do templo, eles tinham pelo menos 3 grupos, nós podemos chamar assim: os saduceus, os fariseus e os escribas, que na sua maioria também eram fariseus, né? Os escribas eram responsáveis pelas cópias, os fariseus tinham uma ideia e os saduceus, provavelmente a grande maioria, formada pelos sacerdotes. E havia uma característica muito interessante com relação a esse tema, é que os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos, mas os sacerdotes, que eram saduceus, não acreditavam que o homem poderia ser ressuscitado. Não acreditavam nisso. Essa era a liderança da época, e essa mensagem de Pedro, de falar da ressurreição de Cristo, estava incomodando profundamente. E já que era muito tarde para que eles fossem inquiridos, né, então eles resolveram prender, e foi uma ordem do sacerdote prender então a Pedro e a João. E eles foram detidos, ficaram presos durante a noite. E o que é interessante, isso foi depois da pregação, né? Você imagina, o pastor está pregando e fala sobre a necessidade de arrependimento, aí eles vão presos, e aí muita gente se converte, e o número agora cresce a quase 5.000 pessoas. Imagine isso numa população de mais ou menos 30.000 pessoas na cidade, 5.000 se converte.
e se entrega a Jesus. Então não é um número pequeno de conversões, de conversão, e isso de fato incomodou profundamente. E como não se sentir ameaçado vendo um crescimento tão grande desse algo novo que estava se levantando no meio deles, né? E Lucas destaca isso no versículo 4, muitos que ouviram a palavra aceitaram aquilo, e o número foi acrescido a quase 5.000, né? E isso é interessante. E aí, queridos, a gente consegue entender que, de fato, a mensagem central de Pedro, e a gente viu ele relatando sobre isso, ele fala sobre a cruz. Ele foi crucificado, ele foi morto e ele ressuscitou ao terceiro dia. Imagine você falar sobre cruz. A cruz golpeia o cerne do orgulho humano. E é interessante isso, né? Ela nos conta que ao invés dos nossos talentos, instrução e realizações, nós ainda estamos estragados pelo pecado, inaceitáveis perante Deus, e só o Espírito Santo pode fazer isso através de Cristo Jesus. Nós podemos ter vida somente através da cruz de Cristo. E isso é muito claro nas Escrituras. Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo morreu pelos nossos pecados. E a ressurreição é crucial para a nossa fé, porque ela nos traz a esperança de uma vida eterna. E é interessante que, mais do que isso, como Jesus ressuscitou, esse Cristo ressurreto exige compromisso total com os seus seguidores. Então, Pedro prega sobre isso, traz essa mensagem, e no dia seguinte ele é chamado então, e o Sinédrio se reúne, e o assunto da ressurreição, eu já citei antes, era um assunto melindroso, era um assunto difícil de ser comentado, e isso era capaz de dividir o Sinédrio. Então a pergunta de Caifás não foi em cima do que mais incomodava eles. A pergunta dele foi em cima de uma outra questão: por qual poder e pelo nome de quem Pedro tinha curado aquele coxo? Aí ele queria saber exatamente qual poder e em nome de quem. Ele traz um assunto que ele sabia que não traria polêmicas e não traria divisão na reunião daquele grupo. E aí a explicação de Pedro foi a mesma que ele tinha dado na sua pregação. Ele tinha dado à multidão no Pórtico de Salomão: o paralítico foi curado em nome de Jesus Cristo. Foi Jesus quem o curou. Foi Jesus quem fez essa obra. E em resposta ao Sinédrio, Pedro então com ousadia conclui, e a gente vê isso no versículo 12, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E assim ele reafirma o que de fato aconteceu. E a gente, quando lembra daquele Pedro covarde que tinha negado Jesus antes, e vê esse Pedro agora confiante, ousado, a gente entende de fato o que é vida no Espírito, o que é uma ação de Deus na vida de alguém. E esse mesmo Espírito Santo que está agindo aqui em Atos dos Apóstolos é aquele que nos capacita a cada dia. Então nós não precisamos temer também. E eu gosto muito de lembrar das palavras que o Senhor disse ao apóstolo Paulo no momento de luta, no momento de aflição, quando o Senhor disse para ele: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois Paulo diz: mas me gloriarei nas fraquezas. É uma coisa muito estranha aos nossos olhos, mas é fato. Quando estamos fracos, aí é que estamos fortes no Senhor. Isso gera dependência plena de Deus. E nós dependemos somente dele. E o Sinédrio não estava preparado para a resposta firme e bem articulada de Pedro naquele momento. E aqueles galileus que estavam ali falando conheciam as Escrituras. Aqueles anteriormente tímidos discípulos agora eram ousados, falando àqueles homens, e sem ter outra saída, vendo que de fato o homem tinha sido curado, não tinha como negar isso, isso era público, todo mundo tinha visto que de fato houve uma cura. E Pedro afirmou então que foi em nome de Jesus. Então ele resolve dispensar os apóstolos, né? E dando uma ordem muito clara para eles, né? Que eles não falassem ou ensinassem novamente o nome de Jesus. E a resposta deles, antes de sair daquele ambiente, foi que
eles não iriam obedecer àquela ordem, porque importava mais obedecer a Deus do que aos homens, né? E aí, claramente, o que a gente vai ver no texto é que eles saem dali, daquela reunião, e vão se encontrar com os seus irmãos que estavam juntos, e a gente vai ver dos versos 23 até o verso 31, espontaneamente a igreja se reunindo para orar. E é tão interessante, porque nós já vimos na Bíblia várias referências que falam sobre oração do corpo, né? Mas o primeiro momento onde você percebe que a igreja se reúne com esse objetivo, para orar. E aí eles oram. E se você for dar uma olhadinha depois, eu não vou ler esse texto aqui agora, mas se você for dar uma olhadinha no texto, vocês vão perceber como eles oram. Eles primeiro tratam e se dirigem a Deus como soberano Senhor, Criador e soberano sobre tudo, e tem um tempo de exaltação a Deus enquanto estão orando, não é isso? E depois eles demonstram fervor e pedem a Deus que os ajude. E a oração daquela igreja naquele momento não é que Deus os livre das perseguições, das lutas, das dificuldades, mas é que Deus dê ousadia, coragem para que eles continuem pregando e fazendo aquilo que Deus quer que eles façam. Eu acho que é diferente muitas vezes das nossas orações hoje em dia. A gente pede muito que Deus nos livre, né, de todos os problemas, das lutas, das dificuldades, e a gente vê uma igreja, Senhor, nos dá coragem para continuar, nos dá coragem para ir em frente, nos dá coragem para ir adiante, né? E a gente fica impressionado com o que vai acontecendo no meio daquela igreja. Entra aí na história, surge Barnabé nesse texto de Atos 4, e a igreja experimenta essa bênção de distribuir, de repartir daquilo que tinha de sobra, e a gente vê a manifestação de Deus entre eles. É algo interessante, mas há uma frase que está no versículo 13 do capítulo 4, que me chama muito a atenção. Que, de fato, essa é uma palavra que vem dos sacerdotes. E eu quero chamar a atenção sobre isso, porque esse para mim, é o ponto central desse capítulo. Quando ele diz, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se. E aí tem a frase final, que para mim é a frase que mais significa nesse texto para cada um de nós. E reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Para mim esse é o ponto que mais chama a atenção nesse texto. Eles não tinham como negar que aqueles homens tiveram um encontro com Jesus. E eu entendo, queridos, que a grande marca de alguém que é cheio do Espírito Santo, que alguém que é pleno do Espírito Santo, que alguém que vive uma vida no Espírito, é que as pessoas olham para ele e enxergam Jesus. E dizem, de fato, ele anda com Jesus. De fato, ele anda com o Senhor Jesus. E se existe algo que nós precisamos urgentemente buscar, pensar, refletir e meditar, é sobre essa necessidade. Não é de tentarmos mostrar aos outros que nós conhecemos a Jesus, lemos a palavra dele, falamos sobre ele, mas que os outros olhem para nós e digam, ele teve um encontro com Jesus. Ele reconheceu, andou com Jesus, viveu com Jesus. E eu queria mostrar algumas coisas no texto. E se você estiver com sua Bíblia aberta, a gente vai poder refletir sobre esses detalhes. Porque no versículo 13, quando eles dizem assim, vendo a intrepidez, ou seja, vendo a coragem. E aí a gente começa a entender claramente, homens e mulheres que estiveram com Jesus são reconhecidos por sua coragem de servi-lo em qualquer lugar,
e a qualquer custo. Não importa o que esteja passando, não importa onde esteja, o que esteja vivendo, a disposição de servir a Jesus é constante. A mesma mensagem que Pedro pregou nos átrios, ele pregou essa mesma mensagem diante dos opositores, diante do sinédrio, sem mudar uma vírgula sequer, sem arrumar nenhuma frase sequer. Ele simplesmente trouxe a mesma mensagem, porque a coragem de servir a Jesus em qualquer lugar e a qualquer custo estava presente na vida daqueles que ali estavam. A gente entende claramente o que a palavra de Deus nos diz lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 7, quando ele diz: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Eu sei que os desafios são muitos e são diários, mas quem esteve com Jesus aprendeu que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo, não é? E, de fato, quando a gente olha para aqueles homens, a gente entende por que eles foram reconhecidos como homens e mulheres, como homens que haviam estado com Jesus. Pela coragem de servi-lo em qualquer lugar, a qualquer custo. A gente percebe no texto também, percebendo que eram homens iletrados, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se. E aí você começa a entender que para ser reconhecido como alguém que andou com Jesus, esteve com Jesus, você não precisa ser culto, reconhecido como um PhD ou coisa parecida no seu contexto, porque eles disseram, eles são iletrados, são incultos, mas é isso que nos mostra claramente as Escrituras. Não se destacam pelo conhecimento intelectual ou pela posição social, mas pela sabedoria e pela autoridade que tem da parte do Senhor Jesus. Porque é isso que está presente no texto. Sabedoria no falar e autoridade no falar para trazer a resposta, não é? E é interessante, eu gosto das palavras de Paulo lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios no capítulo 1, dos versos 26 a 29. Se você quiser abrir a sua Bíblia, a gente está estudando aí Atos capítulo 4 e a gente está destacando claramente o que ficou como um centro desse texto, que foi o fato do sinédrio reconhecer que eles haviam estado com Jesus, não é? 1 Coríntios 1, do 26 ao 29, diz: Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. 1 Coríntios 1, versos 26 a 29. Deixa eu pegar aqui de outra versão. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. A Bíblia fala sobre isso, não é o conhecimento intelectual, não é a minha posição social, não significa dizer que isso também é errado, isso pode estar presente, mas não é isso que define. O que define de fato é a autoridade que eu tenho e a sabedoria que eu recebo da parte do Senhor, o nosso Deus, não é? E aí a gente vai em Atos ainda, verso 16 do capítulo 4, quando ele diz: que faremos com esses homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não o podemos negar. Imagine você não ter como ser contraditado numa situação como essa. Não temos como negar. Eles disseram: foi o Senhor Jesus quem agiu curando esse homem que estava ali à beira, na porta do templo. E eles olharam e o homem estava ali do lado, eles não tinham como negar, de fato a cura aconteceu, não é? O que faremos com esses homens? O que nós podemos fazer? Isso aí é possuir na sua vida um poder manifesto de Deus, inegável a todos.
Eles dizem: olha, Deus foi quem agiu, nós somos instrumentos nas mãos do Senhor, mas quem fez a obra foi o Senhor Jesus. E eles não podiam negar isso na vida daqueles homens. A gente acha um pouco estranho isso, mas não era estranho para aqueles homens que tinham ouvido do próprio Jesus claramente, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho feito. E fará outras ainda maiores, porque eu vou para junto do Pai. E eles sabiam que Jesus tinha comissionado e iria usá-los para a glória dele. Para a glória dele. E aí você percebe esses homens, que não dá para negar, o Sinédrio não consegue negar que de fato eles foram instrumentos da manifestação do poder de Deus naquele momento. E aí você vê um detalhe bem precioso também no verso 19, mas Pedro e João lhes responderam, quando eles disseram que não falassem mais, não é isso? Pedro e João responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Homens que tiveram um encontro pessoal com Jesus não fazem concessões, preferindo a honra e a aceitação de outros homens, porque o que lhes importa é agradar a Deus, agradar ao Senhor. O que importa, obedecer a vocês ou a Deus? Existem temas, queridos, na nossa vida que eu considero inegociáveis. A nossa sociedade vai mudar a cada dia. E a cada dia que passa, assuntos que antes eram definidos no meio da igreja por causa do conhecimento e por causa da base nas Escrituras, alguns desses assuntos serão completamente relativizados e muitos vão querer que aceitemos sem questionar aquilo que eles pensam. Mas existem temas que são inegociáveis, porque os absolutos de Deus não mudam. Aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra não muda. Todas as vezes que alguém vem com um tema dos temas atuais, polêmicos, conversar comigo, eu faço uma pergunta primeiro: você quer realmente conversar? Porque eu tenho um pressuposto na minha vida, que é a base de tudo aquilo que eu vou conversar com você. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus e é a minha regra de fé e prática. Então, a partir dela, eu vou trazer tudo aquilo que eu acredito. A gente pode continuar a conversa, normalmente a conversa encerra por aí. Mas se não for assim, eu vou perder de vista aquilo que um dia eu disse que cria e professei diante dos homens e que tenho como Senhor e Salvador da minha vida. A palavra de Deus é a palavra do nosso Deus, aquele que um dia trouxe a salvação e me deu a certeza da vida eterna. Não há como negociar o inegociável. Não há como. As pessoas podem até pensar diferente, podem dizer diferente, e eu deixarei que elas falem o quanto quiserem, mas os meus pressupostos têm base nas Escrituras Sagradas, é em cima delas que eu trago todo os meus conceitos e aquilo que eu acredito e aquilo que eu creio. E isso a gente precisa entender e guardar. E quando você olha para os discípulos, você percebe, nós não podemos simplesmente agradar a vocês, porque o que Deus nos diz é diferente. O que Deus nos ensina é diferente. E você percebe o versículo 20, quando ele diz: pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E isso aqui é um detalhe interessante, queridos. Andar com Jesus, a vida no Espírito traz isso. Te traz o prazer, a alegria de falar de Deus, de compartilhar do que Deus tem feito, de compartilhar daquilo que o Senhor está fazendo. O assunto do dia é sempre a grandeza da revelação de Deus. É o tema que atrai. Falar de Jesus e do seu poder é a manchete do dia. Nós não podemos deixar de falar daquilo que ouvimos, daquilo que nós vimos. Não podemos. Não há como deixar de compartilhar sobre isso. Não há como. Porque isso mexe com a nossa vida. E aí você vê que eles se reúnem, e eu vou agora para o versículo 29, versos 29 e 30, quando diz:
a oração deles e eles se reúnem para orar. E vejam que ele diz agora assim: olha para as suas ameaças e concede a teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. É interessante, quando eles se reúnem para orar, e eu já compartilhei sobre isso, eles buscam mais e mais capacitação do Senhor para que o poder de Deus continue se manifestando através deles. Eu confesso que sempre que eu estudo a igreja de Atos dos Apóstolos, eu fico admirado com aquela igreja. E fico admirado também com a oração daquela igreja, que parece ser muito diferente da oração que muitas vezes nós fazemos no nosso dia a dia. Eu lembro de uma época que, isso tem muitos anos, eu acho que deve ter uns 25 anos isso, no Brasil, surgiu uma ideia de você determinar para Deus, né? Eu determino, tal, e as orações eram feitas dessa forma. Isso entrou muito no meio da igreja presbiteriana, entrou em várias igrejas. Lembra dessa fase, né? E uma fase muito forte, tal, presente, né? E a gente ficava ouvindo aquilo, e as orações, tal. E aí eu lembro que eu fui, na época, quem tinha um congresso, que era um congresso muito conhecido no Brasil, era o reverendo Caio Fábio, na época, que era ele tinha um paripense, mas ele tinha o Vinde, né? O encontro da Vinde, que esse encontro mobilizava o Brasil inteiro. E eu lembro de um evento, porque na época estava acontecendo um avivamento na África do Sul, e vieram pastores daquela igreja para cá, né, e eles iriam pregar. E eu ficava imaginando, olha, se aqui no Brasil as pessoas já acham que está acontecendo o avivamento, eu particularmente achava que não, mas as pessoas diziam que estava acontecendo o avivamento, né, e as pessoas estão determinando para Deus, dizendo o que fazer, tal, com autoridade, com ousadia. Eu falei, imagine quando esse cara começar a orar. Lá, eu acho que vai tremer aquele auditório. E aí o pastor foi convidado, ele começou a orar. E aí a oração dele foi: Senhor, por favor, atende a minha oração. Senhor, por favor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Eu falei, rapaz, tem alguma coisa errada. Porque as orações que eu tenho ouvido no Brasil, hoje em dia, de muitos líderes, é completamente diferente da oração de alguém que está vivendo no avivamento. O pastor Augusto Nicodemos esteve lá, nesse avivamento, entre os zulos. Havia uma coisa estranha, então. É tão estranho quando você vê que um movimento está surgindo no meio da igreja, e ao invés de você criar uma igreja mais humilde, mais voltada para Jesus, e que engrandeça mais o nome de Jesus, você percebe que nomes começam a aparecer, nomes começam a sobressair. Sempre que isso acontece, tem algo estranho no ar. Eu disse e reafirmo: a grande marca de uma pessoa cheia do Espírito Santo é a pessoa olhar para ela e dizer verdadeiramente: ele teve um encontro com Jesus, ele serve a Jesus, ele anda com Jesus, ele caminha com Jesus. E eles buscam essa capacitação de Deus, e o texto diz no verso 31 que depois de orarem, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Homens e mulheres de oração, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, e você percebe claramente aqui no texto que a consequência clara de uma vida cheia do Espírito Santo é falar com intrepidez da palavra de Deus, anunciar a palavra do Senhor. E eu creio, queridos, eu creio que essa é uma promessa para nós. Eu creio que o que Deus requer para nós nesses dias é que a nossa vida seja uma vida no Espírito mesmo, movida pelo Espírito Santo, caminhando com o Espírito Santo e vendo o Espírito Santo agir em nossos corações. E eu creio que essa deve ser uma busca da igreja hoje em dia, de ser cheia do Espírito Santo sempre. Sempre. Deus, enche a minha vida, enche o meu coração a cada instante. Eu não posso esquecer jamais as palavras de Jesus que foram ditas aos discípulos e que servem para mim e para você, e que deve fazer parte do meu dia a dia e do seu dia a dia. Jesus disse: eu lhes envio a promessa de meu Pai. Fiquem na cidade até que sejam revestidos pelo poder do alto. Aí você vai em Atos 1:8, mas receberão poder
ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. E aí, quando você relembra as palavras de Jesus lá em Lucas, no capítulo 11, Lucas no capítulo 11, nos versos 10 a 13, você relembra Jesus dizendo: pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Eu não tenho nenhuma dificuldade, nenhum problema de a cada dia pedir ao Senhor: Deus, enche a minha vida. Enche a minha vida com o Teu Espírito Santo. Que de fato as pessoas possam olhar para mim e possam dizer assim: de fato ele esteve com Jesus, andou com Jesus, caminhou com Jesus. Eu não me prendo, queridos, a manifestações exteriores. Eu não me prendo a isso. Eu não me prendo àquilo que as pessoas definem ou rotulam como a marca de alguém que de fato demonstra a presença do Espírito Santo. Eu não me prendo a nada disso. Eu me prendo às Escrituras Sagradas. E quando você estuda as Escrituras Sagradas, você percebe que eles eram cheios do Espírito Santo e a consequência era a pregação intrépida da palavra do Senhor, para que mais vidas conhecessem o Senhor Jesus, que mais vidas experimentassem da presença do Senhor Jesus. Que Deus nos ensine, como igreja, a ter uma vida no Espírito. Que Deus nos mostre claramente que, como aconteceu em Atos, nem sempre a vida da igreja é formada por triunfos e por vitórias. A igreja vai ter lutas, a igreja vai ter batalhas, a igreja vai enfrentar oposição. E eu, particularmente, acredito que isso está bem próximo no Brasil. Bem próximo no Brasil, onde nós seremos peneirados para saber quem é e quem não é de fato cristão e servo do Senhor Jesus. Talvez vocês não estejam atentos, mas a cada dia que passa, as portas vão se fechando para a igreja do Senhor Jesus aqui no Brasil. A cada dia que passa. A cada dia que passa. E vai ter uma hora que nós vamos saber de fato quem esteve com Jesus e quem não esteve com Jesus. De fato, quem tem a vida no Espírito e quem não tem a vida no Espírito. Uma hora, a paz, a tranquilidade, o sossego desaparece. A luta vem. E é nessa hora que nós precisamos estar com o Senhor. Estar na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe com a sua palavra e que ministre aos nossos corações. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, faz aquilo que lhe apraz. Nós louvamos a Ti, Te agradecemos e Te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus, que o Senhor nos dê a coragem necessária, a intrepidez e o desejo ardente de andar contigo, Senhor, de ser cheio da presença do Senhor para a glória do Teu santo nome. Oramos, ó Pai, e Te agradecemos nessa hora no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, temos diversos motivos de oração e eu trago aqui alguns deles. A dona Josefa, por uma questão que tramita na justiça e que é em seu favor, que o Senhor lhe conceda a graça desse requerimento ser devidamente atendido. A Sérvula, Mara confirmou, está internada, sabe dizer? Isso. Sérvula foi membro aqui da nossa igreja, é membro, se não me engano, na Jardim das Oliveiras. Dona Jandira nos informou que hoje ela seria levada ao hospital para algum tipo de procedimento. Ela é diabética e acho que é uma inflamação na perna. Oremos por ela. Sérvulo é o filho da Dona Yara, cardíaco, está internado também. Sérvulo, isso.
A Dona Yara pediu e apresentou o nome dele. A própria Dona Yara também seja alvo das nossas orações, ainda está se recuperando. O reverendo Francisco, né, o nosso missionário ali no Uruguai, segundo as informações, ele infartou, ainda que esteja aí ativo, funcionando, mas hoje pela manhã eu recebi mensagem dele reportando esses detalhes. Vamos orar em favor da vida do Francisco, da Rose e do Mateus. A Dona Maria, que é a mãe da Carol, a Carol que é jornalista, né? Dona Maria tem uma série de exames e procedimentos e tem mexido muito com ela, que o Senhor lhe dê graça para que ela possa passar por tudo isso. Dona Aurília, a mãe da Érica, né? Ela está assistida, está bem, mas também necessita de acompanhamento que lhe traga maior tranquilidade. Nossa irmã Eni foi submetida a uma cirurgia na última segunda-feira, estive com ela agora há pouco, em processo de reabilitação, é uma segunda cirurgia no seu joelho, já está em processo de fisioterapia. O William também submetido a uma cirurgia na segunda-feira, está em casa, aí na casa de Jandirinha, oremos pela reabilitação. É um processo doloroso, é o copinho de 50 ml, né, que ele vai ter que conviver por um tempo, que haja paciência e tranquilidade. Essa mesma cirurgia também será submetido o nosso irmão Fabão, se eu não me engano, na próxima segunda-feira, então oremos pelo Fábio. O Franklin da Dona Lu, né, o seu filho caçula, que o Senhor o abençoe também em procedimentos de tratamento e também assim no retorno às atividades na nossa igreja. Como dito, nós estamos com 3 ou 4 grupos, são 3 ou 4 Esdras, 4 grupos, né? Aquele grande grupo da liderança foi subdividido em 4 outros, cada uma das pessoas que esteve inserida no treinamento e está junto desses outros irmãos que não foram, para que então nós comecemos todo aquele processo de um treinamento prático em favor de uma ação evangelística mais bem pensada, né? O meu grupo já tem diversos nomes, nós estamos orando por essas pessoas, os outros grupos também, por certo, já estão levantando os respectivos nomes, que serão convidados para encontros específicos. É a igreja buscando, de fato, melhorar a sua eficiência naquilo que diz respeito à obra da evangelização, com intenção, com sobriedade, com entendimento, com trabalho. Que Deus nos abençoe nesse processo, tá? Domingo nós tivemos a alegria de saber que a mãe do nosso irmão Odílio chegou tranquila, né? Quer dizer, tranquilo não é bem a história de um todo, né? Mas vieram a Miriam, a dona Francisca, né? E os sobrinhos, e voltaram de carro para Brasília, mas a dona Francisca não passou bem, está internada, está hospitalizada, certamente o estresse da viagem, dado avançado também na sua idade, que a pressão subiu, disparou, e os médicos estão tendo trabalho de trazer a regularidade nisso. Vamos orar então pela mãe do nosso irmão Odílio, que ficou feliz nesses dias aqui de ter sido mimado e agora está preocupado com a mãe internada, como é justo que assim o seja. Oremos intercedendo pela melhora dela. Outros pedidos, quem tem, compartilhe. Diz Mirela. A cirurgia com você? Tá, e você falou Dona Lídia Vaz, né? O sobrinho dela. Ok, então oremos pela Mirela e pelo esposo da Dona Lídia Vaz. Mais alguém? Dona Fátima e seu Hermes. Ok, muito bem. É um pedido recorrente da Dona Fátima, oremos por ela e pelo seu esposo. E mais? Não mais? Muito bem. Junta aí com alguém com quem você não ora habitualmente, pede licença a quem está contigo, procure uma outra pessoa, vamos orar e interceder por esses motivos. Seja objetivo, encate alguém. Isso.
a roupa que vestimos. Obrigado pela igreja, que é um instrumento da tua parte para o nosso consolo, conforto e edificação. Obrigado por estarmos inseridos no teu reino e assim podermos cumprir as tarefas que o Senhor designou para que sejam atendidas pelos teus remidos, adorar a beleza do teu santo nome, prestarmos culto com a intenção de engrandecermos ao Senhor, falarmos, proclamarmos a virtude do teu Filho, a beleza do teu Evangelho, a suficiente verdade que é poderosa para salvar. Gratos por tudo isso, Deus. Gratos pela tua palavra, que nos instrui e que nos conscientiza, Deus, de que haveremos de, nos nossos atos, confirmar a união ou a não união com o Senhor. E rogamos, Deus, que cada vez mais se veja no teu povo as virtudes do teu Filho Jesus, e isso se revele num contínuo proceder, num falar constante a respeito daquele que é o alvo primeiro do nosso amor. Te pedimos que o Senhor visite aos diversos casos de pessoas que estão enfermas, aqueles que estão hospitalizados. Pedimos pelo Cérvulo, te pedimos pela Cérvula e por tantos outros, ó Deus, na certeza de que o Senhor não desampara aqueles que em ti confiam. Leva-nos, ó Deus, para casa em paz, dai-nos uma noite de descanso, um restante de semana na tua presença, com o cumprimento de todos os nossos deveres, com a intenção do nome do Senhor ser engrandecido e glorificado. Assim te oramos agradecidos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, as nossas atividades transcorrem naturalmente até o próximo domingo. Domingo pela manhã teremos a presença, no momento da devocional, sem alteração do contexto da escola dominical, da nossa irmã Alessandra, que é missionária lá no projeto Amanagé. Ela vem reportar informações e trazer, por certo, aquilo que faz com que nos vejamos mais comprometidos com todas as frentes missionárias, Na verdade, nós temos nesse mês de agosto, que é o mês que a Igreja Presbiteriana dedica, em atenção às missões, a oportunidade de 2 outros irmãos. O reverendo Luiz Augusto, quando é que ele vem, Débora? Dia 30, Uma quarta-feira. Então, você se prepare para receber o ora pois, o português lá de São Paulo, que morou muito tempo em Pernambuco, O reverendo Luiz foi teu colega, não foi, Ricardo? Contemporâneo. Então, querido irmão, vocês vão gostar de ter aqui a oportunidade de interagir, mas vai ser numa quarta-feira, dado justamente os compromissos que ele já tem com outras igrejas aos domingos. E teremos também o Marcelo, que é o irmão do Ricardo, o caçula do pastor Neemias, 27 pela manhã, tá? Pela manhã ele estará aqui conosco. Agora, no mês de agosto também, não aqui, mas na 12 de agosto, teremos o Ronaldo Lidório, um sábado e o domingo, se aquele sábado estiver disponível, vai lá, assiste, vale a pena. Lembrados que no dia 17 de setembro, o reverendo Ronaldo vai estar aqui conosco e, por certo, será uma noite também muito edificante, assim como esses demais agendamentos que estão aí contidos na igreja, tá? Temos o processo de acampamento, já estão abertas as inscrições, o Esdras explicou, vai explicar mais no próximo domingo, no boletim tem também caminhos, no site da igreja é fácil, dos irmãos acessarem, faça o quanto antes a sua inscrição, é para o acampamento da Semana Santa de 2024, Então, o quanto antes você fizer, é garantido que você terá a sua vaga, e é também mais fácil para quem organiza ter essas informações, tá bom? Vamos nos despedir. 10% já está preenchido, tá? Então, rapidinho, nós vamos correr com essas inscrições. Faça logo. A vantagem de você, se não puder pagar ou não quiser pagar tudo de uma vez, é que você pode parcelar de agosto até lá as beiradas da ocasião em 8 vezes, Quando chegar setembro, em 7. Então, aproveita aí a oportunidade e faça logo a sua inscrição. Todas as informações estão no site, os irmãos podem dela se servir, tá bom? O Senhor te abençoe, te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.